Custeio da Seguridade Social. Título 1 do Financiamento da Seguridade Social. Capítulo 1 Introdução. Artigo 194. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 195. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de receitas provenientes: inciso 1, da União; inciso 2, das contribuições sociais; inciso 3, de outras fontes. Parágrafo único. Constitui contribuições sociais: inciso 1, as das empresas incidentes sobre remuneração paga, devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Inciso 2, as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. Inciso 3, as dos trabalhadores incidentes sobre seu salário de contribuição. Inciso 4, as das associações desportivas, que mantêm equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos, de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento e de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos esportivos. Inciso 5. As incidentes sobre a receita bruta proveniente de comercialização da produção rural. Inciso 6. As das empresas incidentes sobre receita ou faturamento e o lucro. Inciso 7. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 2 da Contribuição da União. Artigo 196. A contribuição da União é constituída dos recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes de pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 197. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos no inciso 6 do parágrafo único do artigo 195, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social. Capítulo 3 da Contribuição do Segurado. Seção 1 da Contribuição do Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso. Artigo 198. A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, é calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente, de forma progressiva, sobre seu salário de contribuição mensal, observado o disposto no artigo 214, de acordo com a seguinte tabela, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Parágrafo único. A contribuição do segurado trabalhador rural, a que se refere a linha R do inciso 1 do artigo 9, é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição definido no inciso 1 do artigo 214. Seção 2 da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Artigo 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição, observado os limites a que se referem o parágrafo 3º e 5º do artigo 214. Artigo 299-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição à alíquota de contribuição. Inciso 1. Do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria sem relação de trabalho com empresa ou equiparado. Inciso 2. Do segurado facultativo, observado o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º. Inciso 3. Até a competência, abril de 2011, do MEI,
de que trata o parágrafo 26 do artigo 9, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do Comitê Gestor do Simples Nacional. Parágrafo 1º. A alíquota de contribuição de que trata o caput é de 5%. Inciso 1. A partir da competência de maio de 2011 para o MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do Comitê Gestor do Simples Nacional. Inciso 2. A partir da competência setembro de 2011 para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, observado o disposto no parágrafo 5. Parágrafo 2º. O segurado, inclusive aquele com deficiência, de que trata que tenha contribuído na forma do caput do parágrafo 1º e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal. Parágrafo 3º. A complementação de que trata o parágrafo 2º será feita por meio de recolhimento da diferença entre o percentual pago e o de 20% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor, na competência a ser complementada, acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º e do artigo 5º da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96. Parágrafo 4º. A contribuição complementar referida nos parágrafos 2º e 3º será exigida a qualquer tempo, sob pena do indeferimento ou do cancelamento da certidão emitida para fins de contagem recíproca, ou da aposentadoria por tempo de contribuição, observado o disposto no artigo 347-A. Parágrafo 5. Para fins do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º, considera-se de baixa renda a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Parágrafo 6º. O segurado facultativo que, ao ferir renda própria, não poderá recolher contribuição na forma prevista no parágrafo 1º, exceto se a renda for proveniente exclusivamente de auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, observado o disposto no parágrafo 5º. Seção 3. Da contribuição do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial. Artigo 200. A contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam o inciso 1 do artigo 201 e o artigo 202, e a do segurado especial, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção rural, é de, inciso 1, 1,8%. Inciso 2, 0,1% para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Parágrafo 2º. O segurado especial referido neste artigo, além da contribuição obrigatória de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 199. Parágrafo 3º. O produtor rural, pessoa física de que trata a linha A, do inciso 5 do caput do artigo 9, contribui também, obrigatoriamente, na forma do artigo 199, observando ainda o disposto nas alíneas A e B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 4º. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes de comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 5, a receita proveniente, inciso 1, da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Inciso 2, da comercialização de artigos de artesanato, de que trata o inciso 7 do parágrafo 8 do artigo 9. Inciso 3, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento,
desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação e recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 4. Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que estiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. Inciso 5. De atividade artística de que trata o inciso 8 do parágrafo 8 do artigo 9. Parágrafo 5. Integram a produção, para efeitos do inciso 1 e 2 do caput, observado o disposto no parágrafo 25 do artigo 9, os produtos de origem animal e vegetal em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata este artigo será recolhida, inciso 1, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam subrogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural, pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9, e do segurado especial, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes ou com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso 3. Inciso 2. Pela pessoa física não produtor rural, que fica subrogado no cumprimento das obrigações do produtor rural, pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9, e do segurado especial quando adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física ou, inciso 3, pela pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9, e pelo segurado especial, caso comercializem sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural, pessoa física, ou a outro segurado especial. Parágrafo 8. O produtor rural, pessoa física, continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 9. Sem prejuízo do disposto no inciso 3 do parágrafo 7º, o produtor rural, pessoa física ou segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente. Inciso 1. Da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. Inciso 2. De comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 8º do artigo 9. Inciso 3. Dos serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento, desenvolvidos no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Parágrafo 10. O Seguridade Especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 11. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput a produção rural destinada ao plantio e ao reflorestamento, nem um produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira, e a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor, a quem o utilize diretamente com essas finalidades, e no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 12. O produtor rural, pessoa física, poderá optar
por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma prevista no inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Parágrafo 13. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 12 será irretratável para todo o ano calendário.